Para quem investe, tem uma pergunta que não quer calar. Como saber o verdadeiro valor de uma ação? Nessa análise, vamos mergulhar numa ferramenta essencial para ajudar a encontrar essa resposta: os múltiplos financeiros. Vamos entender como eles funcionam e como podem levar a decisões muito mais inteligentes. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Todo investidor em algum momento se depara com esse dilema. Como é que a gente sabe se o preço que está na tela realmente reflete o valor daquela empresa? E olha, a boa notícia é que não precisa ficar no achismo. A resposta, ou pelo menos um bom caminho para ela, pode estar nos múltiplos financeiros. Isso não é nenhuma novidade, não. É uma técnica com muita história, testada e aprovada pelo tempo. E para a gente entender de verdade o poder dos múltiplos, vale a pena dar uma olhadinha lá atrás, na história, para ver como essa ideia toda surgiu. Acredite se quiser, a ideia começou lá no século XVII, na Holanda, durante a famosa febre das tulipas. As pessoas já comparavam o preço de um bulbo com o seu potencial de ganho. Essa técnica foi evoluindo e no finalzinho do século XIX, com a Bolsa de Nova York a todo vapor, o famoso preço sobre lucro, o PL, virou um padrão. Hoje é simplesmente indispensável no mundo dos investimentos. Certo, a história é super interessante, mas vamos ao que interessa. O que são exatamente esses múltiplos e como é que eles funcionam na prática? Vamos decifrar isso agora. Basicamente, os múltiplos têm 4 papéis fundamentais. Eles servem para comparar empresas de um jeito justo, funcionam como um termômetro rápido de valor, ajudam a gente a identificar oportunidades, ações que podem estar baratas ou caras, e ainda dão umas pistas sobre os riscos envolvidos. Então, como isso tudo funciona no dia a dia? Chega de teoria, né? Vamos analisar 3 dos múltiplos mais importantes usando um exemplo prático para ver como a coisa toda se encaixa. O primeiro é o P sobre S, o preço sobre vendas. A lógica aqui é bem direta. Ele mostra quanto o mercado está pagando por cada real que a empresa fatura. É uma métrica ótima, por exemplo, para avaliar empresas que ainda não dão lucro. Usando a nossa empresa XYZ de exemplo, se ela vende R$ 100 milhões e tem 10 milhões de ações no mercado, o preço por vendas de cada ação é de R$ 10. É um número simples, mas sozinho ele não diz muita coisa. E é aqui que a mágica acontece. O segredo está sempre na comparação. Se a média do setor da XYZ é de R$ 12 e o dela é 10, isso acende um alerta. É um sinal que pode indicar que a ação está subvalorizada, ou seja, mais barata que as concorrentes quando o critério é receita. Agora, vamos para o ROI, ou o retorno sobre o patrimônio líquido. Pensa no patrimônio líquido como o que sobraria para os donos da empresa se ela pagasse todas as suas dívidas hoje. Esse múltiplo, então, mede o quão eficiente a empresa é em pegar esse dinheiro dos sócios e transformar em mais lucro. Para a nossa empresa XYZ, com um lucro de 20 milhões em cima de um patrimônio de 100 milhões, a conta é fácil. Chegamos a um ROI de 20%. E o que esses 20% significam? De novo, vamos comparar. Se a média do setor é de 15%, a gente vê que a XYZ está mandando bem. Ela consegue gerar mais lucro com o capital investido, o que é um baita indicador de bom desempenho e eficiência. Por último, um dos queridinhos dos analistas, o tal do EV/EBITDA. O EBITDA é, de forma bem simples, uma medida de quanto caixa a empresa gera com sua operação principal, antes de descontar juros, impostos e outras coisas. O múltiplo, então, compara o valor total da firma, o EV, que inclui as dívidas, com essa geração de caixa. É uma visão bem mais completa do valor do negócio. No caso da XYZ, se o valor de mercado dela, mais as dívidas, dá 800 milhões e ela gera 100 milhões de EBITDA, o múltiplo EV/EBITDA vai ser de 8 vezes. Comparando os 8 da XYY com os 12 do setor, mais uma pista importante. Um múltiplo mais baixo aqui pode significar que a empresa está sendo negociada por um preço relativamente baixo em comparação à sua capacidade de gerar caixa, o que pode apontar, de novo, para uma possível subvalorização. Mas atenção, muito cuidado aqui. Não dá para simplesmente pegar esses números e tirar conclusões. O contexto é tudo. E quando a gente fala de Brasil, o contexto tem umas particularidades bem importantes. Analisar múltiplos no Brasil exige uma camada extra de atenção. Por exemplo, a nossa economia é bem mais volátil, né? Juros que sobem e descem, o dólar que dispara. Tudo isso mexe diretamente no lucro das empresas e pode distorcer a foto que o múltiplo está mostrando. Isso sem nem falar no risco político, que pode deixar o mercado todo mais cauteloso, pagando múltiplos mais baixos para certos setores. Então, cada um desses fatores precisa ser pesado na balança para não se chegar a conclusões apressadas.
Com esse conhecimento em mãos, a jornada de análise se torna muito mais clara, muito mais estruturada. E este é o ponto-chave. Múltiplos não são uma bola de cristal, sabe? Eles não dão uma resposta definitiva de compre ou venda. Pense neles como um mapa. Um mapa excelente, que aponta direções, que ajuda a fazer as perguntas certas, mas o destino final, que é a decisão bem informada, essa precisa ser construída. Fica então a pergunta para reflexão. Depois de ver o poder de lentes como o PS, o ROI e o EV/EBITDA, com qual delas, ou melhor, com que combinação delas, faz mais sentido analisar o próximo investimento? A exploração de cada investidor está apenas começando.